Que a paz do nosso Deus seja cada vez mais abundante em cada um dos nossos corações, não só agora, enquanto nós estamos aqui juntos, como comunidade, como povo do Senhor, podendo adorar, podendo cultuar ao Senhor, celebrar os seus feitos, mas também nós possamos viver isso no nosso dia a dia, né? Esse é o desafio da vida cristã. E não é fácil não, né, irmãos? Te adorarei, não importam as circunstâncias. Isso é verdade mesmo? A gente cantou de verdade? Eu não combinei com o grupo de louvor não, tá? Vamos pensar nesta noite sobre o cristão pode passar pelo sofrimento? O cristão pode passar por sofrimento? Abra comigo, 1 de Pedro, capítulo de número 4. Cheguei na cozinha, a Délia estava preparando não era comida não, tá, Alber? Era liturgia. E ela estava aberta em Pedro, eu falei assim, eu vou pregar em Pedro. E ela já estava lá anotando Pedro também na liturgia, né? Deus é bom. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Eu lerei os pares e a igreja vai ler alto assim para que o som aqui capite, o som ambiente capite, passe lá para os irmãos lerem em casa também junto com vocês, tá bom? Do versículo 12 até o versículo 19 eu lerei os pares, a igreja lerá os ímpares. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Amém. Nós, sempre que sou convidado para estar aqui, tenho meditado junto com os irmãos em Pedro. E nessa sequência aqui, na última vez que estive com os irmãos meditando nesta palavra, nós vimos sobre a questão do amor, da oração, do serviço que glorifica ao Senhor. E agora Pedro então vai falar de algo que os cristãos estavam vivendo e nós também estamos vivendo no nosso tempo. E ele começa essa parte do texto no versículo de número 12 com a expressão amados. Esta expressão amados, ela se dirige apenas a crentes, a servos do Senhor Jesus. Pedro não está aqui se dirigindo a toda a sociedade, todas as pessoas onde aqueles cristãos moravam, mas Pedro está destinando esta epístola aos cristãos, e por isso aqui ele mais uma vez vai dizer, amados. Ele começa esta fala sua dizendo sobre esta saudação, e logo em seguida ele diz o motivo por que ele está falando isso. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados para o quê? Provar-vos.
É para condenar, irmãos? Não, é para provar. Não é para destruição, não é para exterminação, mas é para provar. Então é certo que nós vamos passar por sofrimento. Pode o cristão passar por sofrimento? Sim. E Pedro então vai abordar aqui que existe esta situação na vida de todo cristão. E quando o sofrimento vem, nós podemos agir de várias formas. Os especialistas na questão humana, né, tem várias áreas aí de especialistas que tratam dessa área, eles vão dizer que diante de um sofrimento, diante de uma dor, diante do luto, diante da adversidade, existem algumas atitudes que as pessoas tomam. Uns, por exemplo, uma primeira atitude que talvez as pessoas tomam é negar, é que nós chamamos da negação do problema. Então a pessoa ela tenta deixar de lado o problema, ela tenta fugir do problema, ela tenta deixar esse problema lá como se não tivesse a ver com ela. Uma pergunta aqui para a gente pensar: essa questão da negação do problema resolve? Não resolve. Uma segunda atitude que as pessoas podem ter em relação ao problema é irar-se. E aí é um problema muito sério, porque a palavra de Deus nos diz: irai-vos e não pequeis. Mas se a pessoa continuar guardando essa ira no seu coração, na sua mente, o que isso vai provocar? Pecado. Isso vai provocar a destruição da própria pessoa. Isso vai levar à ruína. Uma terceira atitude que as pessoas têm em relação à dor, ao sofrimento, ao luto, segundo os especialistas, né, na questão humana, é a depressão. Então a pessoa vai entrar num estado de depressão, de tristeza profunda, e aquilo vai tomar conta da vida da pessoa, em que ela não vai mais conseguir viver. Mas existe uma quarta ainda atitude em relação à dor e ao sofrimento. E essa, os especialistas falam que ela existe, mas eu posso dizer que ela é a mais bíblica de todas. É a que nós chamamos de aceitação. É aquela que tem um conteúdo bíblico. É você aceitar que existe o problema. É você reconhecer que existe a dor. É você reconhecer que existe o sofrimento. Que nós vamos passar pelo luto, pelas adversidades. Porque o próprio Jesus disse para nós: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. No mundo você vai passar por aflição. Então esta é a experiência da dor e do sofrimento. Mas essa é a expectativa que nós temos em relação às coisas que dizem respeito a este mundo. Porque nós estamos aqui neste mundo, mas nós somos daqui? Não. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós somos de um reino eterno. Nós somos de uma cidade eterna. Nós somos da eternidade, nós não somos da passagem apenas, nós não somos daqui deste mundo, as nossas expectativas não devem estar aqui neste mundo. Então, essa questão da dor, do sofrimento, de como lidar com estas questões, elas fazem parte do mundo daqui. E eu te convido, irmãos, a nesta noite nós meditarmos nessas questões, sobre o porquê que o cristão passa pelo sofrimento, como lidar com ele, e o que isso vai redundar, em que isso vai, o resultado disso, né? Então, em primeiro lugar, a experiência do sofrimento representa o que é normal neste mundo. Acompanhe comigo o versículo de número 12, mais uma vez. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Veja que Pedro vai dizer assim: primeiro, não estranheis. Então por que nós estranhamos o sofrimento? Por que às vezes nós começamos a questionar: Deus, mas eu sou tão fiel, Senhor, eu faço isso, faço aquilo, eu realizo tantas coisas no teu reino, mas por que comigo? Por que não com o outro? Por que não com o ímpio? E Pedro então vai nos dizer: não estranheis.
Finalzinho desse versículo 12. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É algo extraordinário o sofrimento? Não. Por quê? Devemos nos lembrar de Gênesis 3º capítulo. O que está narrando lá em Gênesis 3º capítulo? A queda do homem. E lá naquela queda que acontece no jardim, resultado de Adão e Eva tomar a decisão de comer daquele fruto que não era para ter comido, veio ali uma palavra de maldição sobre as coisas deste mundo, sobre as pessoas que são descendentes de Adão e Eva. E eu e você somos descendentes disso. Se não for Jesus na nossa vida, nós vamos nos sucumbir. Então Pedro está nos lembrando, Pedro está dizendo, primeiro, não estranheis. Segundo, ele está dizendo, tem algo extraordinário acontecendo? Não existe, porque é normal, enquanto estivermos aqui, sofrer. A questão é, por que nós estamos passando por sofrimento? O sofrimento pelo qual nós estamos passando é fruto das nossas atitudes, das nossas ações pecaminosas, ou nós estamos sofrendo por causa de Cristo? Você está passando por sofrimento? Você já analisou se esse sofrimento, ele é por causa de atitudes, decisões, ações, pensamentos pecaminosos que estão na nossa mente e no nosso coração? Ou será que o sofrimento é por causa de Jesus? Semana passada, recebi umas informações do missionário Paulo, que trabalha com os atletas lá da África. E aí, conversando com ele, porque uma família aqui da igreja decidiu fazer uma oferta para esse trabalho lá na Etiópia, e aí, conversando com ele, ele disse o seguinte: essa oferta vai para um dos pastores que a gente discipulou lá, e já tem 7 anos que ele está trabalhando com uma igreja nova, e até mostrei aqui para alguns irmãos, né? Seu Nildo estava, irmã Marlene, né? Marília, na reunião de oração, mostrei as fotos aqui, de uma igreja bem simples, constituída de forma simples. E a informação que ele me mandou é de um pastor, desse pastor que foi discipulado pelo Paulo, e que está iniciando a igreja lá em uma das cidades da Etiópia, e ele mandou a mensagem feliz da vida. Sabe por quê? Porque ele ficou preso durante 3 dias, ele estava feliz, porque foi preso por causa de Cristo. Ele não foi preso porque cometeu erro, delitos, mas ele estava feliz por ser prisioneiro de Cristo, e na cadeia poder compartilhar do Evangelho. Meu querido, Pedro vai dizer, não estranheis, enquanto estiver aqui nós vamos passar por sofrimento, mas eu gostaria que nesse primeiro ponto você analisasse, o sofrimento pelo qual eu estou passando é por causa de Cristo, ou é por causa de mim mesmo? É por causa de Jesus, ou é por causa do pecado que eu tenho dado vazão a ele? Amados, o texto está dizendo que para o cristão o sofrimento é diferente, porque o que está dizendo no versículo 12 aí? O que está dizendo? No meio de vós, destinado, qual destino? Hein? Para provar-vos. Para o cristão, o sofrimento é para a prova, e em Jesus nós já estamos aprovados, em Jesus nós já somos vitoriosos, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Por mim e por você, eu vou olhar para o aqui e agora. Você está vivendo verdadeiramente para a glória de Jesus? Você está vivendo justamente pela fé, verdadeiramente pela fé em Jesus, ou para si mesmo? Existem 2 grupos de pessoas, amados, que passando pelo sofrimento, eles têm 2 reações diferentes. Vamos supor que uma pessoa está passando por um determinado momento de luto, de dor, muito profunda.
pode ser que ele passe por esse momento só reclamando. Reclama das pessoas, reclama da vida, reclama de Deus, reclama de tudo. Outro pode passar pelo mesmo sofrimento, mas ele vai passando pela prova dando glória a Deus. Ele vai glorificar a Deus. Ele vai reconhecer que Deus está com ele. Qual grupo que você participa? Dos murmuradores ou dos que glorificam a Deus? Pedro está dizendo que é para a prova, é para a glória de Deus. Vamos continuar no texto, versículo de número 13. Vamos ler juntos, versículo 13? Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amados, segundo aspecto que eu quero pensar aqui na nossa meditação desta noite, é que existe uma vida eterna, enquanto aqui vai existir dor, vai existir sofrimento, você vai chorar. Existe uma vida eterna. E o que o texto nos fala, se você olhar aí no texto, vai dizer, no finalzinho, revelação da sua glória, vos alegreis o quê? Exultando. Vida eterna, amados, nos dá uma ideia de alegria. Vida eterna nos dá uma ideia de algo maravilhoso. Meus irmãos, nós precisamos compartilhar, passar pelo sofrimento, falar daquilo que está no nosso coração e na nossa mente. E eu te oriento, meu irmão, a procurar pessoas sérias, sábias, pessoas experientes, para que possa te ajudar neste momento, pelo qual você passa. Se você está passando aí por um momento de dor, não com os olhos daqui, porque os olhos daqui falam de situações já diversas, de dificuldade, mas com os olhos espirituais, porque assim nós vamos cumprir o que a palavra de Deus está nos dizendo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amados, por vários textos da palavra, principalmente o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, escrevendo aos Coríntios e outros textos, ele vai usar a expressão em Cristo. Está lembrado? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em vários momentos. Mas e participar dos sofrimentos de Cristo? Você está disposto? Ou será que nós estamos só querendo as bênçãos de Deus? Em Deus nós temos bênção? Sim ou não? Em Jesus nós temos bênção? Temos. Mas será que nós estamos dispostos a sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo? Veja bem, irmãos, para que não haja mal entendido, não significa que a gente precisa dar uma ajuda a Jesus na salvação. Não significa que a cruz não foi suficiente, o sofrimento de Cristo na cruz não foi suficiente, não é isso. Mas significa que a partir do momento que eu assumo um compromisso com Jesus, a partir do momento que eu tomo a decisão de seguir a Jesus, pode ser que nós vamos sofrer por causa dele. Quer ver um exemplo? Atos, capítulo de número 7, vai mostrar lá a história de Estevão. E Estevão foi apedrejado porque ele cometeu um crime hediondo, foi isso, não foi? Por que ele foi apedrejado, irmãos? Porque ele pregou a palavra, porque ele anunciou Jesus, porque ele falou verdades que aqueles religiosos não queriam ouvir. Estevão não se calou, amados. E quando chega lá no finalzinho, versículos 55, 56, deste capítulo de número 7 de Atos, você vai ver que Estevão olha para os céus, e qual a visão que ele tem? Os céus abertos.
E é interessante essa figura que Estevão vê. Estevão enxerga Jesus. No momento da perseguição, no momento da adversidade, no momento da dor, no momento do sofrimento, Estevão olha para os céus. E o que Estevão vê é Jesus, não sentado, Rodrigo. Jesus não está sentado à direita do Pai, como em muitos textos da Bíblia está falando que Jesus está sentado, ou seja, Jesus governando. Mas Estevão vê Jesus em pé. Qual a figura que Estevão vê? Jesus, o advogado. Jesus, o que defende a causa. E, amados, é interessante também que a fala de Estevão é uma fala maravilhosa. Isso me admira muito, irmãos. Sabe por quê? Estevão, ele não fala para Deus assim: Senhor, hein, Rian? Senhor, conta aí, Senhor, quantas pedras que estão jogando em mim, Senhor? Foi assim? O que Estevão fala para o Senhor? Senhor, não imputes esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é alguém, irmãos, que entendeu o que é sofrer, o que é participar, o que é ser co-participante do sofrimento de Cristo. Estevão, esse diácono, entendeu isso, o que era viver por causa de Cristo. Mas ainda o texto continua, versículo de número 14, vamos ler? Versículo de número 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amados, a figura de Jesus é interessante quando ele está ali na cruz. Você já parou para imaginar aquela cena? Jesus está ali crucificado. O que está atrás de Jesus? O que está ali atrás dele? A cruz. É a cruz. Mas ele vira o seu rosto para trás e fica olhando para a cruz? Não. Ele olha para frente. Ele olha para diante. Ele se dirige ao Pai. Na época de Páscoa, muitas igrejas fazem aquela série de sermões, né? As 7 palavras da cruz. E Jesus, ele passa por esse sofrimento, mas para Jesus é uma grande alegria, porque ele voluntariamente se entregou, ele voluntariamente nos amou. No conselho, entre aspas, né? No conselho da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho diz: eu vou, eu me entrego, eu vou até a cruz para resgate. Jesus foi apedrejado, Jesus foi fustigado, Jesus foi perfurado, Jesus passou por várias situações. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, felizes vocês são, porque repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena, se acontecer de sermos injuriados por causa do Senhor Jesus, significa que nós estamos fazendo diferença, significa que nós estamos incomodando, não incomodando porque causamos problemas na vida das pessoas, problemas sociais, econômicos, mas é porque a luz, onde ela chega, a treva tem que ir embora, a treva se dissipa. Aí num terceiro aspecto, dentro desse versículo 14, é que a dor, o sofrimento por causa de Cristo,
ele vai redundar em bênçãos. Finalzinho do versículo 14. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Minha pergunta para você: você vive para a glória de Deus? Ou você vive para si mesmo? Pastor Vilmar falou um pouquinho sobre isso hoje pela manhã. Te convido, se você não esteve na EBD, não assistiu online, depois assista logo mais à noite, quando chegar em casa, amanhã, né? Separa um tempo. O mundo, as pessoas deste mundo, aqueles que não assumiram compromisso com o Senhor Jesus, eles não vivem para a glória de Deus, eles vivem para si mesmo, vivem para alimentar a si mesmo, as coisas daqui. Mas eu e você não, nós somos chamados para viver para a glória de Deus. E a minha pergunta que devo fazer para o Senhor sempre, e você deve fazer para o Senhor é: isto é para a glória de Deus? Esta decisão que eu estou tomando é para a glória de Deus? A minha vida espiritual é para a glória de Deus? As minhas atitudes estão glorificando a Deus? Porque o Espírito da glória e de Deus, ele vai nos ajudar a passar pelas tribulações. Não é verdade, irmãos? O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo? O Espírito Santo de vez em quando nos puxando a orelha, nos incomodando. Natanael, não é por aí, Natanael. Natanael, você falou isso que não era para falar. Ai, irmãos, vamos viver para a glória de Deus, mesmo que isso provoque algum sofrimento. Olha o texto, continua comigo aí, versículo de número 15, vamos ler? 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Veja que o texto, amados, é bem claro. Tem pessoas que vão sofrer porque ele é o quê? Assassino, não é? Se for lá na prisão, tem várias pessoas que estão lá sofrendo, longe da família, longe das pessoas que ele ama, e ele está ali sofrendo porque ele é um quê? Um assassino, um ladrão. O texto vai dizer aqui, um malfeitor, alguém que se intrometeu em negócio de outro, ou seja, roubou ou é corrupto. E não é assim? Quantas pessoas no nosso país acharam que nunca ia passar por uma prisão? Mas estão lá, ou passaram por lá. Você acha que ela sofreu ou não? Hein? Sim ou não? A grande maioria que está na prisão, entre aspas, é justa a prisão, porque eles cometeram algum crime, a não ser aqueles que foram presos injustamente. Não é verdade? Mas a pergunta e a fala de Pedro é: muitos estão sofrendo por causa de si mesmos, por causa das suas atitudes. Eles são ladrões, eles são malfeitores, eles estão se intrometendo em outras coisas. Mas o versículo de número 16 vai nos dizer: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com este nome. Meus irmãos, foi isso que Estevão fez. Ele sofreu por causa de Cristo, e isso glorificou o nome de Deus. Foi isso que pastor José Dias passou há poucos anos atrás no Senegal, por causa do nome de Deus. É isso que o pastor Gueto passou semana passada na Etiópia, por causa do nome de Deus. É isso que muitos cristãos estão passando ao redor do mundo hoje, por causa do nome de Deus. Estima-se mais de 10 mil cristãos em campos de concentração na Coreia do Norte, por causa do nome de Deus. Mas, irmãos, quanto mais
a igreja é perseguida, mais o evangelho cresce. Quanto mais há sofrimento por causa de Cristo, mais pessoas conhecem o Senhor Jesus. Meu avô, pai do meu pai, Sebastião Almeida Valim, morava na região de São José do Calçado. Lá da roça ele viu fogo no centro da cidade. Isso foi 1900 e pouquinho, tá? 1903, 1906, 1910, nesse período aí. E meu avô foi uma das pessoas que foi lá na cidade saber o que estava acontecendo. Líderes religiosos que não queriam a igreja evangélica na cidade se juntaram com a aquiescência do delegado da época e colocaram fogo na igreja presbiteriana. Isso é a história, irmãos, da nossa igreja presbiteriana aqui no Espírito Santo, porque Calçado foi uma das primeiras igrejas do nosso estado. E o meu avô foi um dos que passaram a seguir a Jesus naquele tempo. Tenta-se calar a igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Foi sofrimento para aqueles irmãos, perderam o patrimônio, queimaram a igreja, mas aquilo incendiou corações. Muitas pessoas passaram, não, agora eu vou passar, aí eu usava a expressão, né, antiga, né, o Fagner, a lei dos crentes, vou passar para a lei dos crentes, eu usava essa expressão. Muitos passaram para a lei dos crentes, muitos passaram a servir o Senhor Jesus. Meu irmão, pode ser que nós vamos passar por sofrimento, mas Jesus deve ser glorificado, deve ser exaltado. Para a gente partir para o nosso encerramento, o último ponto que eu quero pensar com vocês está aí no versículo 17 e 18. Vamos ler juntos? Versículo 17 e 18. Porque ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Bom, quarta verdade aqui, tanto o crente quanto o descrente vai passar pelo juízo. Não existe escapatória. Todos nós, todos, aquele que vai à igreja, aquele que não vai à igreja, aquele que se diz ateu, aquele que não se diz ateu e crê em Jesus, todas as pessoas deste mundo vão comparecer diante de Deus e terão que prestar contas. Então, meu irmão, em primeiro lugar, isso deve confortar o meu coração e o seu coração. Você se sente injustiçado em alguma questão? Coloque isso diante de Deus. Descanse diante de Deus, porque todos vão prestar conta. Aquele que acha que levou vantagem, aquele que acha que conseguiu fazer bem feito e enganou o outro, e passou a perna no outro, e foi corrupto, e está aí bem, aparecendo bem para as pessoas, a hora dele vai chegar. Aí você pode pensar no político, você pode pensar no empresário, você pode pensar nas várias categorias, tanto o crente quanto o descrente, todos irão comparecer diante do tribunal de Deus. Será que o momento que nós estamos vivendo, esse momento em que a sociedade está aí alvoroçada por tantas coisas, não é só por causa da doença que se espalhou, porque, irmãos, isso aí não é surpresa não, doença sempre existiu, problemas na natureza humana sempre existiu, mas a pergunta para a nossa reflexão aqui é: será que não é um chamado de Deus para nós nos arrependermos?
Veja que Pedro diz: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O crente vai passar pelo juízo? Vai. Vai ter que prestar contas a Deus. Profeta Jeremias, lembra que ele escreveu um livro chamado Lamentações? Lembra? Sim, você lembra? Por que ele escreve um livro chamado Lamentações? Porque ele vê a ruína do povo de Deus. Porque ele vê o império assírio vindo e destruindo tudo, passando por cima, acabando com tudo. Mas o profeta se lembra que Deus já tinha dito que isso iria acontecer. Meus irmãos, o cristão, ele é chamado à obediência. Leia Deuteronômio, minuciosamente, leia Deuteronômio e você vai ver o resultado de bênçãos por obediência e consequências da desobediência, as maldições da desobediência, está lá. Ah, mas Natanael, isso foi Velho Testamento, isso não tem a ver com a gente, nós vivemos o tempo da graça. Bom, uma pergunta para você: Jesus desobedeceu alguma lei enquanto ele estava aqui? Não. Então significa que a Bíblia toda é palavra de Deus. E se eu sou salvo em Jesus, se você é salvo em Jesus, eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso obedecer os ensinos das Escrituras. Ah, Natanael, mas lá tem um texto, lá no Velho Testamento, da lei, que fala que toda casa para ser construída tem que ter um parapeito grande, uma marquise, usando aqui uma expressão nossa, né? Lá não está marquise, mas é marquise, para a gente entender aqui. Meus irmãos, você que mora, por exemplo, lá no apartamento, você pode construir uma marquise para fora da sua janela lá? Pode ou não? Mas qual o princípio? O princípio é da segurança. Então coloca uma tela, coloca uma grade para que a criança não caia lá embaixo. Então os princípios da palavra, eles permanecem. Estou citando aqui um exemplo da vida social, mas a palavra ela fala de todos os aspectos da nossa vida. Porque lembra que o pastor Vilmar falou aqui hoje, pela manhã, sobre isso, e o nosso pastor Everson já vinha falando sobre isso. Nós somos espirituais, nós não somos daqui. Não existe assim vida secular e vida espiritual. Não existe assim, eu sou crente aqui e lá na minha igreja, lá na minha empresa, no lugar de trabalho eu não sou crente. Não existe isso. Nós somos crentes o tempo todo. Délia me colocou banca, né? Então, segunda, terça e quinta, eu, Délia, Natan e Brenda, a gente está fazendo uma caminhada, 6 horas da tarde. Se vocês quiserem acompanhar a gente na estradinha ali, indo do IFES, indo ali da linha de trem ali, depois do IFES, até lá na Polícia Federal e volta. Quando a gente está lá caminhando, a gente está glorificando a Deus também. A gente não deixou de ser crente naquela hora da caminhada. Ah, não, na hora que eu estou na academia, na hora que eu estou em tal lugar, eu não sou crente. Não, nós somos crentes o tempo todo. Nós somos servos do Senhor Jesus o tempo todo. Lembre-se disso, irmãos. Todos vamos passar por isso aqui, que o texto está dizendo. Mas veja que o texto diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Texto difícil, não é? Ué, o que significa isso aqui? Se com dificuldade que o justo é salvo. Vou simplificar, não diminuindo o evangelho, irmãos, mas apenas simplificar para que a gente entenda. Essa expressão, se é com dificuldade que o justo é salvo, é que se Deus tirar a mão do Natanael, ele está totalmente perdido.
Então veja, se o Espírito Santo habita em mim, e mesmo o Espírito Santo habitando em mim, eu ainda peco, é nesse sentido, irmãos. A dificuldade é nesse sentido. Se o Espírito Santo habita em mim, mesmo assim eu ainda peco, imagine quem não tem o Espírito Santo. Como que a gente vai exigir de quem não tem o Espírito Santo que ele viva uma vida justa e glorifique a Deus? Você acha que ele vai odiar uma música que fala mal da mulher, por exemplo, denigra a mulher, que é muitas das músicas que tem por aí? Você acha que ele vai achar ruim dessas músicas? Não, ele vai achar bom. Você acha que ele vai achar ruim ficar bêbado? Totalmente bêbado e drogado? Ele vai ter prazer nisso, porque esta é a natureza humana, pecaminosa. E nós só somos salvos por causa da graça de Jesus, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos até passar por sofrimentos, mas a glória é de Jesus. Ele deve ser glorificado e Ele deve ser exaltado. Meus irmãos, pense um pouco, tem algo que eu preciso me arrepender hoje? Tem algo que eu preciso deixar de lado? Tem alguma decisão que eu preciso tomar no sentido de buscar uma vida espiritual mais fortificada em Jesus, para que eu possa conseguir passar por essas provas glorificando ao Senhor Jesus, dando glória a Deus? Quero convidar os irmãos para que a gente possa ler o último versículo, para a gente concluir a meditação nesta noite. Versículo 19: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, se passarmos por sofrimento, que seja para a glória de Deus, porque os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam à glória que há de vir. Tenta comparar, sofrimentos aqui, Natanael, mas você não sabe a dor que eu estou passando. Não sei mesmo não, mas Deus sabe. Você não sabe o quanto eu fui injustiçado, você não sabe o luto que eu estou vivendo. Verdadeiramente, eu sou limitado, não consigo imaginar. Posso ter assim uma ideia a respeito, mas Deus sabe. Mas a palavra de Deus nos garante que qualquer que seja o sofrimento do tempo presente, ele não se compara à glória que há de vir. Sabe por quê, irmãos? Os planos do nosso Deus são superiores aos nossos planos. O meu plano é limitado, a minha ideia é limitada, os meus sonhos são limitados, mas os planos de Deus são muito maiores. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos. Sim, o Senhor, o Todo-Poderoso, é que nos ajuda, irmãos. E Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Tem algo que pode impedir Deus, irmãos? Existe alguma coisa que pode impedir Deus de agir? Tem? Não existe nada que pode impedir o nosso Deus. Vamos clamar a Ele? Vamos nos voltar a Ele? Pode o crente passar por sofrimento? Pode passar por sofrimento. Mas qual a diferença do descrente para o crente? É que o descrente vai passar pelo sofrimento, e isso vai trazer apenas problemas só para ele. Mas o cristão é diferente, porque ao sofrer por causa de Cristo, isso vai redundar em glória a Deus. O nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pessoas vão conhecer a Jesus por causa do meu sofrimento e do seu sofrimento. Já tive a oportunidade, irmãos, de testemunhar do Senhor Jesus
em momentos de sofrimento. Vi muitas pessoas glorificarem ao Senhor em meio ao sofrimento. Me chamou muita atenção no ano de 2017, ou seja, há poucos anos atrás, o seu Shed sendo entrevistado, já na sua fase terminal de vida, uma doença que chegou assim bem rápido, e Russell Shedd pregou até o último ano da sua vida. No último ano da sua vida ele deu aula do Perspectiva pra gente, aqui em Jardim Camburi. Ele deu aula no primeiro semestre, no segundo semestre ele faleceu. E numa conversa com os pastores da APEC, da Aliança de Evangelização de Crianças, ele disse para um dos pastores: isso aqui não é nada, esse sofrimento que eu estou passando, porque está me desmamando deste mundo. Está me desmamando deste mundo. Ele tinha convicção da salvação e de que em breve iria encontrar com o Senhor e não iria mais sofrer. Toda lágrima seria enxugada, toda tristeza já não haverá. Foi cantado aqui na abertura, não foi? O hino, ó pensai nesse lado lá do céu. Vamos pensar no céu? Mas não vamos só pensar, ficar assim pensando. Vamos viver aqui já as realidades do céu. Curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Senhor, é verdade que por causa da nossa natureza humana, da nossa limitação, nós passamos por sofrimento, passamos por adversidades. Ó Pai, mas a Tua palavra nos alertou nesta noite que essas adversidades, sofrimento, dor que venhamos a passar, não seja porque fomos encontrados, ó Deus, como malfeitores, como criminosos, como alguém que fez algo que não agrada ao Senhor. Mas sim, ó Deus, que sofrimentos que porventura venhamos a passar ou estejamos passando, redundem em glória ao Teu nome, ó Pai. O inimigo de nossas almas tenta nos levar, ó Pai, para a negação da dor, do sofrimento, tenta nos levar, ó Deus, para um estado de inércia, de depressão, tenta nos levar, ó Deus, para a ira, para o rancor, para o ódio, ó Deus. Mas a Tua palavra nos deixa muitos exemplos, ó Pai, de pessoas que sofreram porque decidiram servir ao Senhor, ó Pai. José foi para a prisão por causa disso. José foi humilhado pelos seus irmãos, ó Pai. Ó Senhor, Estevão foi apedrejado por causa da Tua palavra. João Batista foi decapitado, ó Pai. Irmãos nossos, no nosso tempo, recentemente foram presos por causa do Senhor Jesus. Mas que, ó Deus, as adversidades que venhamos a passar ou sofrer, elas redundem em glória do Teu nome e pessoas conheçam o Senhor Jesus. Ó Deus, Tu conheces o coração, a mente de cada um que aqui está, de cada um que está participando. Tu conheces a dor, o sofrimento, a adversidade que está enfrentando. Ó Pai, entra, ó Deus, com providência na vida dessas pessoas, de cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor possa trabalhar o nosso coração, para que nós possamos vencer, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, jamais envergonhado. Ó Deus, nos ajude a passar por essas provas, nos fortaleça, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a cada um de nós. Necessitamos, ó Deus, do Teu cuidado, da Tua provisão e do Teu sustento. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Deus, num tempo de tanta maldade, da corrupção, das ideias, ó Deus, contrárias à Tua palavra sendo colocadas de forma, ó Deus, bem clara na nossa sociedade, que nós jamais venhamos a nos sucumbir, ó Deus, diante das adversidades, mas que nós possamos continuar louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Capacite a cada um de nós, ó Pai, que nós não venhamos a retroceder, que nós não venhamos a desanimar, mas
mas que os pés de cada um, ó Deus, aqui possa estar firmado na rocha que é o Senhor Jesus. Ó Deus, nos capacite, nos ajude. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus.